Então, boa tarde para todos. Eu vou apresentar então para vocês a professora Isabel Dalfenbach Machado. A professora Isabel possui graduação em farmácia e habilitação em análises clínicas pela Universidade do Vale do Itajaí, mestrado em ciências farmacêuticas com concentração na área de produtos naturais e substâncias bioativas pela mesma instituição, doutor em ciências na área de concentração de análises clínicas pela USP. Atualmente é professora na disciplina de Imunoclínica no Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Regional de Blumenau. É professora do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade na FURB, na linha de pesquisa em Bioprospecção, tem experiência na área de análises clínicas, com ênfase em imunologia, nos temas inflamação, imunodiagnóstico, imunomodulação e atividade biológica em geral. Então, eu passo a palavra, então, professora Isabel, para o seu seminário. Então, boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu queria dar os parabéns a vocês, né? Fizeram 130 anos, é isso? Eu sei que tem Sim, várias comemorações aí, né? Só vejo festa e festa e festa. é verdade. E é bastante, são vários motivos para comemorar, né? Porque não é sempre que se faz 130 anos, né? É muita história aí por trás disso tudo, muito esforço, muito trabalho. Então, depois eu também, antes de começar a minha apresentação, eu quero mencionar que eu não tenho nenhuma relação com alguma indústria, né? Então, tenho isenção aí de qualquer viés empresarial. Também não. Tudo que eu vou apresentar é com base mesmo em evidências, né, obtidas por meio de pesquisa. Então, é um trabalho puramente científico e que já era um desejo meu de doutorado, lá na época do doutorado, a trabalhar com isso. É uma área da toxicologia que me chama muito a atenção, é a parte de toxicologia ocupacional. E nessa área tem uma pessoa aí da faculdade de vocês que eu gosto muito de trabalhar com ele, e tem um carinho imenso também, que é o professor Marcelo Arbo, e a gente às vezes em quando troca bastante informação sobre. E eu iniciei há não muito tempo a trabalhar com a parte de modulação da resposta imunológica por exposição aos agrotóxicos, né? Então é algo que também que a gente vem aprendendo, desenvolvendo e aprendendo. Mas assim, em relação à modulação da resposta imune, eu já tenho uma certa experiência e está sendo muito interessante trabalhar com isso. E então, por isso que eu vim falar um pouquinho com vocês sobre esse tema, né? Então, uma, algumas, eu vou trazer alguns questionamentos, algumas falas, né? Alguns pontos que a gente precisa pensar quando a gente fala em exposição crônica a agrotóxicos. E uma das perguntas que a gente sempre traz e pensa é em relação ao que a gente consome. Então, assim, né? Se a gente fosse perguntar hoje aqui no grupo, nesse grupo que a gente está hoje, quem daqui que utiliza substâncias que são. Só um minutinho, só um minutinho. Então, quem, da, quem daqui do grupo consome produtos orgânicos no seu dia a dia, né? Então, não são todas as pessoas que têm acesso a esses produtos.
Alguns têm, né, a vantagem de ter um acesso mais facilitado, porque conseguem cultivar, mas a maior parte das pessoas nas cidades precisam adquirir esses produtos. Depois, outro ponto é em relação a esses produtos que são orgânicos, quais que se consome, porque também depende muito aí da sazonalidade das plantações, né? E outro é o custo desses produtos. Então, quanto que tem de impacto financeiro manter uma família consumindo somente produtos orgânicos? E, além disso, nem todos os locais, nem todos os mercados possuem disponibilidade desses produtos. Mesmo você tendo o recurso, você não tem muitas vezes aquele produto que você deseja, devido à localidade ou à ausência de algum produtor que seja certificado realmente com esses produtos. E além disso tudo, a gente ainda tem uma problemática que é a questão da certificação. Alguns produtores, além é muito difícil obter essa certificação de ter um produto que realmente seja orgânico e ainda tem a parte de falsificação, né? Então, aqui em Santa Catarina, constantemente a gente vê notícias de pessoas que são identificados alguns produtores que acabam embalando um produto que nem era orgânico e vendendo como por a fruta que foi colhida, uma outra tinha alguma avaria, então passa como orgânico e embalam aquele produto, mas que tem agrotóxico na produção, né, na manutenção das frutas e verduras em geral. Então, a questão de ter um produto orgânico ainda não é a realidade para todo mundo, né? E algo que é realmente difícil de colocar em prática no cenário que a gente vive hoje. E a mesma pessoa que fala assim, não, eu consigo consumir tudo orgânico, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, então eu estou livre dessa problemática. Não, né? Então, se a gente for procurar hoje numa base de dados, entre a relação da exposição a algum pesticida e algum alimento que vem de uma área agrícola ou, né, que é produzido indiretamente por um inseto, onde que ele acaba circulando em algumas plantações que têm a utilização de pesticidas, agrotóxicos, né? A gente vai ver que existe esse resíduo do pesticida mesmo nesses produtos. Então, um exemplo é o mel, né? Então, existe uma contaminação do mel com pesticida. Além disso, também, a água que é conduzida, né, que é utilizada lá na lavoura, acaba contaminando também outros recursos hídricos, então também não seja diretamente pelo alimento, mas a água que a gente consome também pode conter traços de algum pesticida que é usado lá na agricultura. Então, de alguma forma, a gente sempre vai estar exposto a esses pesticidas. E o que a gente sempre fala, né? E alimento é algo que a gente vai consumir sempre. Então a exposição ela é crônica e ela é praticamente que obrigatória, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente as agências que são regulamentadoras, quando colocam esse tipo de produto no mercado, né? Autoriza esse produto a ir para o mercado. E outra coisa também que é para pensar em relação a quando a gente fala em defensivo agrícola, né, os agrotóxicos, é que muitas vezes a gente pensa só na gente. Então, eu vou entrar em contato com esse produto, quer seja pelo alimento, quer seja pelo mel, água, enfim, mas não é só o consumidor. Eu também tenho toda a parte de produção. Então, eu tenho ali vários trabalhadores que utilizam esses produtos para passar naquela agricultura, né, naquela atividade. Mas hoje utiliza aí alguns meios, alguns veículos, outros dispositivos
para passar esse determinado agrotóxico. Mas ele vai entrar em contato, quer seja para o preparo, para o abastecimento desse equipamento. Então, de uma forma ou de outra, a gente também tem essa exposição ocupacional, bem como também das pessoas que moram próximo a essa região. E no Rio Grande do Sul, inclusive, no Congresso Brasileiro de Toxicologia, sempre tem bastante trabalhos do Rio Grande do Sul falando da agricultura familiar, que daí é uma problemática um pouco diferente e até pior, né? Porque o agricultor, ele tem uma certa quantidade a ser aplicada, ele até segue um certo padrão para exposição, para diluir aquele agrotóxico, uma quantidade também, porque isso implica em custos para ele. E às vezes na agricultura familiar não existe esse emprego correto do agrotóxico, bem como também não é utilizado nenhum EPI, onde se torna mais evidente essa exposição e com até certos acidentes mais graves do que quando a gente fala numa agricultura de grande escala, né? E além disso também a gente tem as pessoas e a gente também tem os animais que circulam na agricultura. Então, são diferentes animais, e esses animais, às vezes, eles podem retornar, né, para um contato direto com o ser humano, ou ainda ter prejuízos né, na espécie, ou enfim, ter outros problemas que não são somente relacionados aos humanos. Além disso, também, a gente depois eu vou mostrar um pouquinho sobre o desenvolvimento de novos patógenos com resistência, que tem como fundamento o entrar em contato, ter contato com agentes, com agrotóxicos, né, com substâncias que são utilizadas no cultivo. Então, são perguntas que a gente tem que pensar, porque quando a gente fala em agrotóxico é algo muito amplo. Ele atinge muitas pessoas, muitos animais e vários recursos naturais que a gente precisa observar com mais atenção. E isso, eu trago aqui um tema e até fiz uma ordem cronológica mais resumida. Se a gente for parar para pensar desde a peste de Atenas, lá de antes de Cristo, até a Covid-19, se a gente for observar o tempo, né, o período com que isso vai acontecendo, essas pandemias, ou até mesmo, né, epidemias, algo mais regional, a gente percebe que o tempo, a distância, né, entre um evento e outro, cada vez mais está se encurtando. Claro que a gente tem toda a parte de globalização, de locomoção com maior facilidade entre os espaços, entre os países. Porém, a gente percebe que isso também vem de micro-organismos que, de alguma forma, foram afetados e acabam nos afetando. Então, é algo a gente se perguntar qual será o próximo evento, né? Então, a mais recente foi a Covid-19, que todos recordam, né? E que teve um grande prejuízo em relação à perda, a vidas, né, que se perderam, prejuízos financeiros, enfim, a gente só perdeu com a Covid-19, né? Então, algo que a gente tem que começar a pensar e que isso pode ter uma relação, pode não, né? Existe correlações diretas com a utilização de substâncias, não só não só os agrotóxicos, mas a gente também pode citar aqui, já que a gente está com provavelmente vários colegas aí que são farmacêuticos, a utilização de medicamentos, né? Então, por isso que vem vindo com muita. Isso já fora do nosso país é mais intenso esse movimento, mas agora no Brasil, a questão aí, devido a todas essas emergências que a gente tem ao longo dos anos, vem vindo aí a utilização, o trabalho e levar mais a sério e colocar em prática o conceito de saúde única, né? Que é justamente buscar fazer essa interconexão
entre a saúde humana, animal e ambiental. E em outros países, tanto os medicamentos como os agrotóxicos, eles já precisam ter uma certa certificação dos impactos que eles causam na saúde única. Coisas que ainda no nosso país estão engatinhando, né? A gente ainda está muito aquém do que a gente precisa. Então, a saúde única, ela vem para ter essa abordagem mesmo interdisciplinar e começar a mostrar como que acontece essa interlocução entre esses protagonistas, né? O ambiente, a saúde animal e a saúde humana. Então, dentro desse contexto, a gente tem muito evidente, isso aqui tem uma figura de um trabalho que mostra toda a correlação, desde as infecções das zoonoses, né, com a parte de medicina translacional e os fatores que envolvem, que fazem essa ligação entre a saúde humana e animal e o meio ambiente. Então, na saúde única, ela só, quando ela é trabalhada realmente de forma correta, e aí a gente tem que também pensar que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, porque tem aí um profissional que é super importante, que são os médicos veterinários, tem outros profissionais atuando na parte de saúde humana, e os profissionais que trabalham com a questão do meio ambiente, onde a gente precisa trabalhar esse contexto, a gente precisa trabalhar essas exigências, né, que a saúde única traz, porque a longo prazo a tendência é a gente só ter benefícios, né? Então a gente consegue ter aí aumento das oportunidades profissionais, de colaboração, né, entre as profissões, ter conhecimento que realmente tragam segurança para a gente, isso tendo mais conhecimento científico, tecnológico, fazendo com que a gente consiga realmente ter ferramentas para que a gente consiga entender como que uma determinada substância vai ter interferência nesses três contextos. Consequentemente, a gente também melhora a questão de saúde pública. Enfim, né, são vários benefícios que a gente vai trazendo ao decorrer de explorar a saúde única de forma realmente completa, né? Não produzir um medicamento só para o humano e não saber o impacto que isso traz numa saúde animal, no meio ambiente, assim como um agrotóxico, eu tenho que saber qual será o impacto dele nesses três cenários, né? Nesses três protagonistas. Então, é super importante trabalhar esse contexto de saúde única. E a saúde única, quando a gente fala, a gente pode trazer em vários contextos, porém, a agricultura, ela tem, uma área que tem chamado mais atenção para se trabalhar esse contexto. Justamente porque um agrotóxico, quando ele é utilizado, ele começa a ter impacto em uma esfera muito maior e de forma mais direta, e a gente consegue observar isso de forma mais rápida. Então a gente começa a ver a saúde animal, né? Tem vários trabalhos mostrando com animais que utilizam, né, a parte aquática, então que já tem alterações, a parte de reprodução desses animais que circulam por regiões próximas a na agricultura, né, perto de uma cultura, de determinado alimento. É, e também a gente percebe o aparecimento de novos micro-organismos que são resistentes, que se tornaram resistentes devido ao emprego desses agrotóxicos e também diretamente à saúde humana, porque muitos deles, inclusive, eles são aprovados mesmo mostrando que tem algum impacto muito relevante para a saúde humana, como mutagenicidade, que eu já vou falar daqui a pouquinho, também interferência na reprodução humana e outras doenças aí que estão relacionadas à
aos agrotóxicos, né? Tanto a exposição crônica em baixas doses, quanto em intoxicações agudas. Então, além disso, né, por que que o mundo deve investir, né? Então, aqui são alguns dados que a gente pode observar que a gente tem a relação direta com a utilização dos agrotóxicos, né? Então, o agrotóxico, não pode mais ser aprovado pelas agências regulamentadoras somente com os testes que hoje eles são preconizados, ou somente com a lei vigente. Então, a longo prazo, isso também não é, né, de um momento para outro, mas a longo prazo, a gente precisa ter aí outras exigências, outros testes, outras certificações, que a gente consiga ter certeza que é uma substância segura para ser utilizada. Então, como esses dados aqui que a gente mostra, onde que 60% dos patógenos que causam doenças em humanos são de origem de animais, né? Quer sejam animais domésticos ou selvagens. E esses vão ter a interferência direta de um agrotóxico, principalmente se a gente estiver falando aí de culturas que ficam próximas às áreas urbanas. Depois, 75%, como também foi ali a questão do Covid, né? São infecções humanas emergentes de origem animal. Enfim, tem outros dados aí que vocês podem observar. E que a gente percebe que até a nossa fonte de alimento depende dessa utilização. E a gente tem essa exposição de forma crônica. Então a gente tem que ter certeza que a nossa comida ela é segura. E eu já vou falar um pouquinho também sobre isso, que a gente, por mais que eu estou falando, porque agrotóxico isso, porque agrotóxico é ruim para isso, para aquilo, porém, sem ele é difícil sobreviver, né? Porque a gente não conseguiria abastecer a população mundial. Então, e o Brasil é um país que ele é muito importante nessa questão de exportação, né? Não só para o nosso mercado interno, quanto também para o mercado externo. Então, viver sem é um pouco difícil. Não vou dizer impossível, mas hoje, atualmente, seria impossível, né? Então, o que eu quero mostrar aqui é que a gente precisa investir muito na saúde única nos próximos anos para que a gente tenha aí saúde, comida e também preservar aí o meio ambiente e os animais. Então, neste cenário, né, o nosso país é o país aí do agro, né? A gente exporta, eu acho que talvez seja a atividade majoritária do nosso país, né? Só um pouquinho. Então, o nosso país ele tem como atividade majoritária aí a agricultura, né? E a pecuária. Então, são litros e litros de... Não mexe, por favor. São litros e litros de agrotóxicos e outros medicamentos que são utilizados para preservar essa nossa atividade econômica. Então, com base nisso, o Ministério da Saúde vem se preocupando desde 2019. Então, no Ministério da Saúde foi dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde, e dentro dessa vigilância em saúde ainda tem o DIT, né, que é o Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, e dentro desse departamento ainda tem a Coordenação Geral de Vigilância de Zoonose e Doenças de Transmissão Vetorial. Então, dentro dessa divisão, tem aí o grupo de trabalho em saúde única, e esse grupo de trabalho ele tem trabalhado para que a gente consiga desenvolver com mais intensidade esse tema. Então, o governo está se preocupando já desde 2019
Só que um grupo de trabalho sozinho talvez não consiga fazer tanta, não tenha tanta efetividade quando a gente pensa que a gente precisa de um apoio governamental, mas a gente também precisa de apoio tanto da iniciativa privada como aí do setor público para que isso realmente funcione. Porque para que a gente tenha a saúde única desenvolvida e comprovada, né, onde que a gente traga aí uma comida segura, a gente tenha mais dados sobre esses produtos que estão no mercado, a gente precisa também de um investimento alto, porque a gente está falando em várias testagens, vários dados que as empresas produtoras de agrotóxicos, aqui eu vou focar mais agora nos agrotóxicos, mas não só para os agrotóxicos, né? A gente também poderia estender para os medicamentos, que eles precisariam comprovar para o governo para que realmente a gente tenha esses dados concretos e mais segurança para a utilização de todos os setores, tanto da pecuária quanto da agricultura. Então, esse GT, né, esse grupo de trabalho em saúde única, ele tem como objetivo estruturar e consolidar oficialmente a abordagem na saúde única e principalmente mais focado na vigilância das doenças infecciosas zoonóticas. E então a saúde única vai muito além disso, né? Mas é o que eles estão conseguindo fazer nesse momento. É uma equipe multiprofissional, né? Então, mas tem bastante médicos veterinários. Não sei todo mundo que compõe essa equipe, mas a maior parte deles são médicos veterinários. Então, assim, a gente pode viver sem um agrotóxico? Hoje não, né? Então, a gente precisa dos agrotóxicos para que a gente consiga produzir os alimentos, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, quando a gente fala para o mundo, a gente não pode pensar só no agrotóxico que vai ser utilizado. Então, a gente tem um risco ocupacional, a gente tem a contaminação no alimento, a gente tem os riscos de intoxicação aguda, inclusive alguns até são utilizados para tentativas de suicídio, entre outros problemas que a gente tem com as intoxicações que são agudas, né? Acidentes mesmo, acontece quando na agricultura familiar é bem comum, onde que acaba algum animal ou alguma pessoa entra em contato com uma grande quantidade, faz a ingestão direta, né, de uma grande quantidade desse agrotóxico. Mas a gente também tem que pensar que como a gente exporta, os agrotóxicos que são utilizados aqui, e não são poucos, né? Porque a gente tem aí a questão, por exemplo, do arroz, que é o que eu mais trabalho aqui, que é uma cultura mais comum da nossa região. Numa cultura, no arroz, são utilizados aproximadamente 5 agrotóxicos diferentes, dependendo do estágio da planta, né, desenvolvimento da planta. Então, a gente tem que pensar que esse agrotóxico também, que é utilizado aqui no local, ele vai alcançar outros países, né? Então, é, é um risco que se torna global, não só de uma utilização pontual. Então, o que são esses agrotóxicos? Em 1950, quando, junto com algumas modernizações também que vieram com a agricultura, começou a surgir essa tal de Revolução Verde. E isso fez com que muitos produtores começaram a usar agrotóxicos em grandes quantidades e de forma não organizada. E a gente ainda tem outro problema, né, que seria daí até um tanto quanto difícil para o governo, porque é a entrada de agrotóxicos que não são utilizados no Brasil ou que não são regularizados, né, não são regulamentados pelas nossas agências regulamentadoras e acabam entrando de forma clandestina.
Então, a gente também, desde muito tempo, esses agrotóxicos entram dessa forma, mas mesmo com os que são comprados aqui, há muitos anos atrás, não eram utilizados de forma correta. Muito menos, né? O profissional, o funcionário também não tinha aí nenhuma outra espécie de cuidado para que ele não entrasse em contato, né? Então, não tinha EPI, era muito pior do que é hoje. É ruim ainda, mas já foi até pior, tá? E daí, em 1960, foi criado o Plano Nacional de Defensivos Agrícolas, que veio aí para facilitar a introdução desses agroquímicos, mas que de uma forma mais regulamentada. E daí também, por mais que fosse, né, um meio de facilitação para a entrada desses agrotóxicos, mas já agora tinha pelo menos envolvimento de algumas agências e algum controle do país. Então, em 1989, tem a Lei 7.802, que define o agrotóxico como produto ou agente físico, químico ou biológico. E essa lei foi substituída por uma lei que foi criada no dia 27 de dezembro de 2023, né? Então, a data de aprovação, ela chama bastante atenção, onde que ela tem aí o número de 14.785, e inclusive, nessa lei, eles retiraram o nome de agrotóxico e passaram a chamar os agrotóxicos de defensores agrícolas. E isso também foi um ponto bem questionado, porque esse defensivo agrícola ele vem meio que também para, né, para defensiva agrícola, né? Tem um peso diferente do que se a gente falasse um agrotóxico. Enfim, recebeu bastante crítica por alguns grupos, mas é a lei que está vigente atualmente, tá? Então, essa lei agora, ela continua, né? Meio que permaneceu como estava de 89, onde que tem a participação tanto do Ministério do Ambiente, IBAMA e Anvisa. Então, na regulamentação desses produtos, então precisa ter o registro nesses três departamentos, né, para poder entrar no mercado brasileiro. Só que também flexibilizou alguns dados, onde que mesmo que algumas substâncias que são consideradas carcinogênicas, elas, como por exemplo, né, também causam aí, deformações, mutações e outros distúrbios endócrinos, que ela seja admitida com um risco, vamos dizer assim, aceitável, sendo que seria um risco inaceitável à saúde dos humanos ou para o meio ambiente. E muitas vezes os testes não são de uso crônico, né? Então é outra problemática que os agrotóxicos que são colocados no mercado têm. Então a gente não sabe, em baixas dosagens, com uso crônico, o que isso realmente pode causar. Mas agora vários grupos, não somente no Brasil, no mundo, vêm pesquisando isso e mostrando algumas problemáticas que a gente tem enfrentado e que era só tratado como um problema de saúde que vem surgindo, mas hoje você conseguiu estabelecer uma correlação direta com o uso de agrotóxicos. Então, eles recebem as suas classificações, né? Em relação à toxicidade, em relação à função. Então, eles têm que ser regulamentados de acordo com isso. Então, a função e depois, de acordo com os testes e os dados que a empresa apresenta, eles vão ser classificados desde altamente tóxico ou até praticamente não tóxico. E, dentre eles, né, os herbicidas são muito utilizados, que é o que a gente trabalha aqui no nosso laboratório.
Porém, o uso constante em grande quantidade pode causar aí um desequilíbrio ambiental. E dentre esses herbicidas, o que a gente está trabalhando atualmente é o que tem o nome comercial de clincher e que é aí o cialofop, né? Então, a gente tem aqui algumas cidades próximas, como, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas Gaspar, Ascurra, onde que produzem, e outras aqui. A gente tem uma área rural muito próxima aqui da cidade de Blumenau, e onde que tem bastante cultivo de arroz, né? E utiliza em grande quantidade esse herbicida. Então, esse herbicida, ele já tem alguns dados na literatura, mostrando aí os efeitos tóxicos, carcinogênicos, teratogênicos, disfunção do sistema nervoso, endócrino, respiratório, né? Mas no sistema imunológico ele ainda não tem nada na literatura. Então, o uso crônico, né? Como é que se comporta esse herbicida na exposição crônica? Então, só para a gente recordar rapidamente aqui, então a gente tem aí elementos do sistema imune inato, que atualmente é o nosso foco, né? Então seria essa parte mais central aqui, onde que a gente tem a exposição ao antígeno, depois a gente reconhece esse antígeno, tem a discriminação e depois a gente tem a reação do sistema imunológico inato e depois a gente tem aí a ativação do sistema imune adquirido, que seria principalmente os linfócitos, né? E a produção de anticorpos. E tudo isso a gente fica com memória. E isso era o normal, é o normal do nosso organismo responder. Porém, nem sempre funciona assim. Claro que existem alguns problemas que são congênitos, né? Mas muitas vezes esses problemas, o problema nessa resposta imunológica vem da exposição a algum xenobiótico, alguma substância exógena. Então, só para recordar, aqui a gente tem os elementos do sistema imune inato. Atualmente, a gente trabalha bastante com essas duas células, que são principalmente os granulócitos e macrófago, mas nós temos outros elementos que atualmente o nosso grupo não tem, né, o foco, como substâncias, sistema imune, resposta imune inata humoral, como sistema complemento e outras citocinas. E também a gente, atualmente ainda, a gente não entrou no sistema imune adquirido, a gente trabalha basicamente com essa resposta aqui, que seria a resposta imune inata, e principalmente com o foco nessas duas células, que são os neutrófilos e os macrófagos. O que já tem reportado na literatura de forma geral dos agrotóxicos? Então, a gente tem um efeito deletério tanto em células do sistema imune inato e adaptativo, e uma das maiores preocupações é quando a gente fala na capacidade de fagocitose e apresentação de antígenos, porque são pontos cruciais para que o indivíduo consiga responder. E por que eu falo isso? Porque não só os agrotóxicos, mas quando a gente pensa também em outras exposições, como exposição a resíduos da queima de combustível, cigarro, todos os fumígenos de forma geral, né? Enfim, solventes orgânicos, o próprio combustível, né? Se a gente pensar em um frentista, a gente tem uma modulação nessa resposta, e os agrotóxicos também podem fazer isso, mas com o Cialofop não tinha nenhum dado na literatura. Quando a gente modula essa resposta do sistema imuninato, o indivíduo ele pode não apresentar nenhuma alteração em condições fisiológicas. Só que no momento que o indivíduo ele for desafiado, ou seja, no momento que esse indivíduo que ele é exposto de forma crônica a um xenobiótico, ele pode não responder.
e daí, então, ele tem uma situação muito mais complexa e desafiadora da parte da medicina para tratar a saúde humana do que no indivíduo que não tem essa exposição, né? Então, depois, claro, né, consequentemente, a gente modulando essa primeira resposta inata, a gente também vai modular a resposta imune adaptativa e a secreção, né, de mediadores pró-inflamatórios, e isso faz com que a gente tenha aí uma, uma perda completa da resposta do sistema imuninato e adquirido como um todo. Então, esse indivíduo ele não vai mais responder da mesma forma, né? E ele vai ter doenças num quadro muito mais complexo e muito mais importante, de grande importância, do que o indivíduo que não tem essa exposição, certo? Então, tem várias doenças que estão diretamente ligadas com o agrotóxico, como, por exemplo, a asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, DPOC, justamente porque é uma ausência de uma resposta, né? Ou até mesmo uma resposta errada do sistema imune frente a um desafio, porque esse sistema imunológico ele já foi primado, ele já foi ativado previamente e ele não consegue responder a esse segundo estímulo. Então, na imunologia, a gente fala muito no first reach, que é esse primeiro estímulo de forma exógena, quando a gente fica exposto a uma determinada substância, e quando a gente tem um second reach, que é um segundo estímulo, a gente não consegue responder adequadamente. Então, essas duas doenças já estão aí bem né, tem essa correlação muito direta com os agrotóxicos. E além disso também, uma coisa que preocupou bastante, né, mesmo no meio tendo Covid, várias pessoas indo a óbito por causa dessa doença, e bem ao meio de tudo isso, houve a liberação aí de vários agrotóxicos no mercado. Daí tem, claro, a justificativa, né, que eles todos que foram liberados têm toxicidade igual ou menor aos que já estavam no mercado. Então, claro que a gente tem que ver essas questões, mas talvez não seria o momento, né? Então, esse gráfico ele é um pouquinho feio, né? Mas eu gosto muito dele. Até tem que uma hora parar para fazer um gráfico mais bonito, mas com essas mesmas informações. Quando a gente fala em efeito tóxico, né? A gente tem várias formas de ter um efeito toxicológico em determinada substância. Então, a gente pode ter desde uma exposição, né? Por exemplo, pelo alimento, pelo ar, que é uma exposição com uma concentração menor, e a gente, consequentemente, vai ter um efeito tóxico menor, até mesmo quando a gente tem uma intoxicação acidental, onde que a gente tem uma grande quantidade, onde que a gente observa também o efeito tóxico na mesma proporção, né? E aqui, então, tem os trabalhadores que ficam nesse meio termo e que a gente tem uma exposição intermediária, certo? Aqui eu só vou. Aqui é um trabalho que ele é muito legal. Eu gosto bastante desse trabalho, onde que ele fala aí do risco, né, da ingestão em alguns estados, em algumas culturas também de frutas e verduras, com a probabilidade de intoxicação, tanto em adulto quanto em criança, dependendo daquele cultivo, né? E é proporcional ao uso do agrotóxico nesses cultivos. Então, tem determinada fruta e verdura que precisa de mais agrotóxicos, tem outros com menos, né? Então, esse aqui é o risco de ingestão aguda de determinado agrotóxico. Esse aqui é o mesmo, mas é do risco crônico. Então, a gente tem aí também. É bem legal esse trabalho, tá? Outra questão, não somente do sistema imunológico, mas que a gente também é importante falar, que a gente tem relação direta com a parte de mutagênese, câncer, teratogênese, sistema reprodutivo, má formação congênita, e é algo que também eu dou aula numa residência de oncologia,
e a gente sempre pede, né, para que na anamnese tenham, ainda mais aqui na nossa região, onde que Blumenau atende os municípios da ANV, né, que é do nosso vale, aqui da nossa região, para que se tenha dados sobre isso, porque às vezes o paciente chega ali com seus 18 a 26 anos com um determinado câncer e não se faz a correlação a essa exposição que ele tem quase que direta com esses agrotóxicos porque mora próximo a uma região de agricultura, né? Então, é bem comum a gente ver esses cenários aqui na nossa cidade também. Desregulação endócrina, então, tanto em criança, né, exposição desde bebê até na fase adulta, e isso em vários sistemas, tanto de hormônios sexuais, que tem envolvimento com hormônios de metabolismo, então também existe essa preocupação. Entre outros efeitos que já estão reportados na literatura, um dos mais importantes que eu cito aqui também seria a parte de sistema respiratório e nervoso, né, que a gente também observa com frequência nos hospitais. Então, o nosso grupo, como a gente já tinha aí a linha da imunologia, a gente focou no Cialofop, que é o que é o nome comercial de Clincher, né? A marca mais utilizada aqui. Então, como a gente fez? A gente fez a exposição crônica de 28 dias nessa concentração de 0,1, 1 e 10 miligramas por quilo por via oral. E após esses 28 dias, a gente expôs o animal a uma bactéria, na verdade só a LPS, né? Induzindo aí um processo inflamatório pulmonar. E depois a gente coletou esse lavado e a gente analisou o lavado. E a gente também fez a parte histológica do pulmão, quantificou algumas citocinas no lavado pulmonar. Então, todo o nosso estudo ele foi em vivo, né? E o que a gente observa é que nos animais que receberam, né, o Celofop, a gente teve uma menor contagem de células. O que que isso mostra? Que realmente o Celofop, ele reduz a capacidade do animal a responder esse estímulo inflamatório. Então, isso é algo bem preocupante, porque se a gente fosse pensar em algo translacional, ao indivíduo que ele é exposto, mesmo que de forma crônica, a esse agrotóxico, ele não responderia, né? Então, aqui tem também, né, a quantificação, a diminuição tanto de células linfomononucleares como polimorfonucleares, ou seja, reduz tanto, principalmente o macrófago e os granulócitos presentes ali no local após o estímulo com um agente inflamatório. E então a gente percebe que realmente existe supressão do sistema imunológico por essa exposição crônica. E nos dados e na histologia, a gente também pode observar. Então, aqui o grupo naive, né, é o grupo que não recebeu nada por via oral e também não recebeu a bactéria, né? E aqui já é o animal que recebeu somente o veículo, o controle recebeu o veículo e a administração do LPS. Então, a gente consegue ver uma alta concentração de células no corte histológico do pulmão, bem como também dano ao próprio parênquima pulmonar. E já quando a gente vê, a gente começa a perceber que não tem uma intensa migração de células como no controle, e a gente continua com a destruição pulmonar, ou seja, né, a gente não tem a resposta. Então, com a histologia, a gente comprova o que a gente observou na contagem de células. Ainda a gente está fazendo as análises de outros dados, ali como das citocinas, mas a gente já tem esses dados e também suprimiu a gente só não está plotado aqui, mas a gente também observou supressão na secreção dos mediadores pró-inflamatórios.
e a gente consegue comprovar, então, que esse uso crônico do Cialofop, ele faz a supressão da resposta imunológica frente a um desafio. E se a gente falar de um contexto, né, mais amplo, e se a gente pensar, só os agrotóxicos, por que só fala dos agrotóxicos, né? Mas a gente também tem que pensar que a gente não é exposto somente aos agrotóxicos. Então a gente tem aí a fumaça do carro, a gente tem a questão aí do fumo, que ainda é algo bem problemático no nosso país, ainda mais que tem agora esses dispositivos eletrônicos que vêm de fora, de forma também não controlada, não regulamentada, que não se sabe nem o que a gente não sabe nem ao que a gente está sendo exposto. A gente também tem vários outros resíduos, né, do meio ambiente. Então, não é só o agrotóxico que traz toda essa problemática em relação às doenças humanas, né? Mas a gente tem que se preocupar, tá? Então, seria isso hoje, né, que eu tenho para trazer para vocês. E eu me coloco à disposição para perguntas. Obrigado, Isabel, pelo seu seminário. E a gente, então, né, disponibiliza um tempo para que os alunos, né, para que os participantes que têm alguma pergunta, alguma curiosidade, possam se manifestar. Na verdade, eu tenho uma pergunta, mas é mais de curioso mesmo, né? Uhum. Essas doses que vocês utilizaram nos experimentos com esse herbicida, eles se assemelham à dose que algum agricultor que trabalhe com esse herbicida possa se expor? Há alguma correlação, assim? São doses até Sim, bem altas, né? sim, aham. A gente, inclusive, tá junto com um outro professor, tá tentando fazer o cálculo para translacionar para humano, a saber exatamente a dose que a pessoa seria exposta. A gente não consegue estabelecer bem certo essa dose de exposição ao humano. Até tem uma professora da Faculdade Federal, agora eu não me recordo que estado que é lá do Nordeste. É que ela coloca até uns patches em algumas regiões dos trabalhadores para conseguir quantificar, porque essa exposição ela é muito variável, né? E além de tudo, também a gente tem uma outra problemática, que daí seria uma exposição dérmica, né? Aqui, como a gente trabalha num programa de biodiversidade, a gente justamente fez a exposição oral, que arremeteria aos animais que transitam na lavoura, bem como também ao consumo do alimento. Não bem direto à exposição ocupacional, assim, né? Ah, ok, entendi. Ah, interessante. Professor Oi, Marcelo. Marcelo. Oi, Pai, gente. Oi, Isabel. Ei. Tudo certo? Estava aqui te assistindo. Parabéns, Isabel, pelo trabalho. Uhum. É uma coisa bem importante de se avaliar essa questão da imunotoxicidade, porque, como tu mesmo disse, nenhum estudo é feito a longo prazo, isso demora para aparecer. Eu não cheguei a trabalhar com Cialofop, mas de todos os que a gente trabalhou aqui in vitro com cultura de células, todos eles deram alguma alteração imunológica, de alguma forma, alguns mais, outros menos, mas glifosato, imidacloprid, clomazona, sulfentrazona, que foram os que eu trabalhei até o momento, todos deram alguma alteração. Então, parabéns por esse trabalho em vivo, ainda por cima, que a gente não chegou a fazer avaliação em vivo de agrotóxicos, mas é Uhum. um tema bastante interessante que me atrai bastante também. A gente tem que pensar em alguma colaboração, né, Marcelo? A gente vai. Pensamos isso no futuro.
Bom, Eu vou ter que sair, gente, então só queria dar parabéns para a Isabel mesmo. Então, até a Obrigada. próxima, Isabel. Nos vemos em breve. Eu Nos espero. vemos. Mas pelo menos no CB Talks a gente vai se ver, né? Com certeza. Se nada acontecer esse ano, Se nada no ano acontecer, que vem, no no, caso, eu vou, porque no, no no ano último, passado não deu certo. no último CB Talks tu não tava, né? E eu Não, porque até foi nem bem na mencionei. semana que a gente ficou alagado, sem aeroporto, sem nada. Eu tava numa palestra, eu tava mediando uma palestra de FOPS. Daí, é assim, a gente, de novo, né, não tem nada do governo, a gente não tem nada mais efetivo em relação a essas questões aí. E daí, no CB Talks anterior, a gente teve a pandemia, teve que ser prorrogado. Daí, no último, a gente teve o desastre aí que aconteceu com vocês, infelizmente, no Rio Grande do Sul. E assim, são eventos climáticos, são eventos ambientais, são eventos, né, da natureza, são eventos de saúde pública, e todo mundo acha isso normal, né? Isso que mais me preocupa, Sim, ninguém tá tudo bem, né? sim. Então, No CB Talks, eu acho que eu ia viajar no sábado, e quando foi terça-feira, o aeroporto fechou. E daí eu fiquei naquela, deve fechar agora, mas quem sabe até sábado abra, e na verdade ficou cada vez praticamente o pior. resto do ano fechado. Bem isso. Mas tá, parabéns, gente. Até mais. Até. bom, então, Isabel, queria te agradecer novamente em nome do PPGCF, por teres aceitado o convite, né, para palestrar para a gente, né, para trazer o teu conhecimento para os nossos alunos. E muito obrigado e bom trabalho, então. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Isabel.